Olá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o caso, porque eu não estou conseguindo abrir o prontuário do paciente. Olá, boa noite. Vamos ver aqui se eu consigo abrir agora o prontuário. Não está abrindo, vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu abri. Aqui. Consegui abrir. Vamos lá. Perfeito. Agora deu tudo certo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, Rosângela, tudo bom? Agora consegui abrir. Tava com problema ali para abrir. Uia. Fechei de novo. Peraí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, eu queria postar os exames, mas eu não consegui postar. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos ver aqui. Dá oi para todo mundo. Já entrou bastante gente. Neila, Flávia. Ui. Renata, Fernando, Luciana. Fernando, boa noite. Quem quiser me dar boa noite vai ser um prazer. Agora eu consegui abrir ali direitinho. Vamos lá. Olha, muita gente entrando. Vamos lá. Então, assim, ó. Deixa eu só abrir aqui de novo. Ver o que a gente tem aqui. Tá chovendo muito, a internet tá muito ruim. Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me perguntar. As lives estão ficando salvas, mas estão sem a barra do tempo. Fica difícil pra gente assistir. Você tem como colocar... Olha, deve até ter, mas eu não tenho, não sei colocar. Tem que pedir pro pessoal que faz
o meu Instagram antes eu tava colocando, agora eu não tô colocando mais. Deixa eu só clicar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui. Pronto. Vamos lá. Quero ver aqui o... Então vamos lá. Maíra, olha Maíra querida, que bênção. Vamos lá. Então assim, então é o caso clínico, tá? É um homem, ele tem 53 anos, ele veio na consulta para fazer na verdade, uma revisão, uma consulta mais de medicina preventiva, porque ele tinha ido em um cardiologista, na verdade em 2 médicos. O primeiro que pediu os exames, que era um clínico, depois mandou ele pro cardiologista, o cardiologista olhou os exames e disse que os exames estavam todos normais. Então eu coloquei assim, ele trouxe então vários exames, um exame de colesterol, vou mostrar agora, e um eletro, e disse que o cardiologista falou que estava tudo bem e que ele, como via que os exames pareciam estar alterados, ele acabou marcando a consulta e tentando fazer uma análise melhor dos exames em relação a isso, principalmente de risco cardiovascular. Bom, vamos lá. Então eu perguntei quais os testes que a gente deveria pedir para esse paciente ou avaliar desse paciente para a gente definir risco cardiovascular ou para a gente definir que esse paciente tenha um risco cardiovascular baixo, né, em relação a isso. E ele não tem história familiar para doença cardiovascular e ele também não tem história importante, então não teve nenhum evento, não tem dor no peito, não teve nenhum infarto, AVC, nada. Ele não tem história, ou seja, que são eventos que podem ter ocorrido e que isso também caracteriza. Então, assim, um AIT, né, um acidente vascular transitório. Então, aquele paciente que tem perda, por exemplo, de uma força num braço e menos de 1 hora isso está resolvido. Isso a gente chama de AIT, né? Ou um AVC, ou um evento cardiovascular, então uma dor torácica importante, já ter feito algum tipo de investigação, ou um cateterismo, ou até mesmo uma angioplastia, isso tudo contribui, né? Junto com a história familiar. Então, pais ou familiares, né, de primeiro grau, ou irmãos, enfim, que tiveram eventos cardiovasculares muito cedo, né? Então, com uma idade mais jovem, vamos dizer assim, então próximos dos 40, 50 anos, que tiveram eventos graves, a gente considera então que isso também é um risco cardiovascular aumentado. Então, eu quis trazer esse caso por causa da medicina integrativa, né? O que a gente pede dentro do perfil, né? E para que a gente faz essas análises e o que a gente realmente valoriza. Quando você vai no médico, muitas vezes, o que acontece? O médico lhe pede um perfil de colesterol total e frações, né? Depois disso, o médico lhe pede, talvez, os triglicerídeos e hoje eu vejo algumas vezes ferritina, né? Algumas vezes eu vejo proteína C, mas não vejo com frequência e deu. Só. Era isso. Vocês que vão no médico frequentemente, o que vocês realmente... Fizeram uma pergunta aqui sobre intestino. Hoje o assunto não é intestino, tá, pessoal? Hoje o assunto é exames laboratoriais. E em especial cardiovascular, né? A parte cardiovascular. Então, assim, que exames que vocês costumam fazer? Se alguém quiser escrever, né? No grupo lá do WhatsApp o pessoal escreveu, né? Mas assim, colesterol total e frações, acho que a maioria já fez, né? Quais são os outros exames que vocês estão acostumados a fazer quando vocês vão para um check-up, quando vocês vão para uma revisão anual no médico? Principalmente em relação ao risco cardiovascular. O que vocês acham importante?
Querem falar alguma coisa? Então vamos começar. Tá muita gente entrando ainda. Então assim, o que a gente tem? Um perfil de colesterol sempre é importante. A gente pedir colesterol total e frações, né? O colesterol, as frações dele, a maioria das vezes são calculadas, né? Então são subestimadas do valor do colesterol. Então isso é interessante, as pessoas acham que é um valor exato, absoluto, e não existe isso, né? Ó, o Renato falou, vou ao cardiologista no final desse mês. Então acompanha aí, Renato, e vamos ver o que ele vai te pedir, depois tu me conta. Então assim, colesterol total. Então, colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL. Isso é muito importante, tá? Junto com os triglicerídeos, pra gente avaliar principalmente a relação triglicerídeos-HDL, né? Isso é muito importante. Depois eu vou passar os dados dele pra gente ter essa ideia. Outra coisa que eu acho muito importante é a proteína C reativa, mas a ultrassensível, não a proteína C reativa normal, porque muitas vezes o laboratório faz a proteína C reativa normal, né? Que ela é um marcador inflamatório agudo. E a proteína C reativa ultrassensível, ela é um exame que mensura sim risco cardiovascular. Então, valores mesmo que baixos, né? Que é diferente da proteína C da quantitativa maior, né? Na normal, podem sim sugerir um aumento do risco cardiovascular. Por quê? Porque a inflamação crônica de baixo grau hoje é talvez o maior fator que contribui para o aumento do risco cardiovascular. As pessoas que falam de colesterol, infelizmente, elas ainda estão nos guidelines muito antigos. A gente tem que falar sim de inflamação crônica de baixo grau e se tô dando essa dica, né? Se a gente está falando sobre inflamação crônica de baixo grau, a gente está falando também de marcadores inflamatórios. E isso é muito importante que seja avaliado na consulta. Por quê? Porque o colesterol, ele nos dá uma ideia do que está ali dentro do vaso, mas a gente tem um processo que, para a formação, para o aumento desse risco cardiovascular, a gente precisa que tenha um processo inflamatório nessa placa. Então, se não tiver um processo inflamatório, o risco cardiovascular não se justifica. Então, entender que os marcadores inflamatórios são tão ou mais importantes que o colesterol é fundamental quando você procura um médico integrativo que quer lhe tratar de forma integrativa. Por quê? Porque não é baixar o seu colesterol. Se fosse baixar o colesterol, ninguém mais infartava, porque estatina é uma das drogas que mais vende no mundo. Então isso é muito importante que você entenda. O que a gente quer mostrar aqui, e o que eu quero mostrar aqui, é que através da medicina integrativa a gente tem esse outro olhar, esse olhar holístico do paciente. E que a inflamação crônica de baixo grau é sim a maior responsável por os eventos cardio-cerebrovasculares e que isso deve ser avaliado na sua consulta, no seu exame, no seu check-up. Então, se a gente vai falar de marcadores inflamatórios, como eu falei que a ferritina às vezes o pessoal pede, a gente vai pensar na proteína C reativa, ultrassensível, anote aí, isso é muito importante, tem diferença da proteína C, né? A proteína C normal não nos serve para nada, então a proteína C ultrassensível, né? O fibrinogênio, que é um outro marcador, uma proteína, outro marcador inflamatório, é extremamente importante que seja solicitado, né? O fibrinogênio, junto com a proteína C reativa, que são dois marcadores inflamatórios, eu vou explicar e vou falar sobre eles. Quero que vocês anotem para depois a gente falar um pouquinho sobre eles e eu falar o caso do paciente. A homocisteína. Então, a homocisteína também é um marcador que deve ser solicitado, é um marcador inflamatório bastante importante, que também mensura metilação. E isso é extremamente comum que não seja solicitado pelo médico. A homocisteína hoje já se sabe o papel dela no processo de inflamação crônica de baixo grau. Hoje a homocisteína já é considerada sim, né? Um marcador de aumento de risco cardiovascular, então ele deve ser solicitado sim pelo médico que está fazendo o seu check-up. A LPA eu vou falar um pouquinho depois, que também tem que ser solicitada, então ApoA1, ApoB, lipoproteína A eu vou falar mais tarde, mas também são 3 subdivisões, né? Do LDL que a gente pode pedir e deve pedir para avaliar também melhor ainda o risco cardiovascular desse paciente. O pessoal tá entrando, vamos lá. Então, o que esse paciente tinha? Vou abrir aqui o exame, que tá um pouquinho.
Então, assim, esse paciente tinha um colesterol de 218 de um colesterol total. Ele tinha um HDL de 31, anotem aí. Vou anotando aqui também, porque eu tô com tudo no computador. Então, HDL de 31, um total de 218, um LDL de 151, os triglicerídeos de 249, e era isso. Então aqui, ó, eu tenho, que eu anotei. Então eu tenho um HDL de 31, um colesterol total de 218, um LDL de 151, o VLDL calculado eu não fiz, mas deve dar uns 30 e alguma coisa. E os triglicerídeos de 249, isso é consulta inicial, tá? Então, depois o paciente melhora comigo, tá? Mas consulta inicial sempre é assim, vem essa esculhambação toda, tá? Bom, o que eu quero mostrar pra vocês? Outras coisas importantes que veio, na verdade, e que depois eu pedi aqueles outros que eu falei primeiro. Ele veio com uma PCR de 0,34, tá? Uma PCR de 0,34 já tem um risco cardiovascular mais aumentado, tá? Uma homocisteína de 12,81, tá? Então, a homocisteína 12,81. E o fibrinogênio de 369. Isso foi o que veio, tá? E o médico disse que estava tudo normal. Então, eu vou repetir de novo para você que está chegando agora. Então, um paciente masculino que não tem história clínica, nem história familiar, que vem com HDL de 31, colesterol total de 218, um LDL de 151, triglicerídeos de 249, uma PCR de 0,34, uma homocisteína de 12,81 e um fibrinogênio de 3,69. Tá bem? Tinha aqui outros exames, uma glicemia de jejum de 101, que não fui... 101, o que mais? Acho que é isso. Bom, vamos lá. Tem perguntas aqui, depois eu vou responder. Então, assim, o que a gente entende, né? Por esse paciente. Então, assim, vamos começar. Ele tem um HDL de 31, né? Então, o HDL de 31 é um HDL muito baixo, né? Então, como é que a gente faz para melhorar o risco cardiovascular desse paciente e orientar esse paciente de que não tá tudo bem e de que ele realmente precisa modificar não só a sua alimentação, mas também o seu estilo de vida, porque a alimentação não faz milagre no HDL. A alimentação é complementar ao HDL. Então, para a gente melhorar esse HDL, porque ele tem uma relação, se a gente for colocar aqui no papel triglicerídeos, HDL, péssimo, porque ele tem um triglicerídeos muito aumentado e ele tem um HDL de 31. Então, ele realmente tem um risco cardiovascular aumentado. Esse paciente precisa melhorar esse HDL também. Então, começando pelo HDL, que foi o primeiro que eu anotei, o que a gente orienta para esse paciente? Exercício físico. Então, esse paciente era um paciente sedentário, então a prática de atividade física, principalmente de atividade física de resistência, auxiliando a esse processo, né? Junto com um cardio. Então, o paciente pode começar por uma atividade de cardio, que nem eu digo, né? Pode fazer 30 minutos todos os dias, pelo menos 30 dias, para ele começar a pegar o ritmo das coisas, como é que as coisas funcionam, e depois ele pode incrementar e colocar um exercício de resistência. O exercício de resistência é muito importante, principalmente nessa faixa etária dele. Então, esse HDL, né, com esse valor tão baixo, a prática de atividade física, ou seja, a mudança de estilo de vida é muito importante. E uma outra coisa que a gente pode auxiliar esse HDL a melhorar são as gorduras boas, principalmente os óleos, né? Os óleos, o ômega. Então, a gente pode colocar, incluir o ômega 3, né? Nesse... vamos dizer assim, com esse intuito para esse paciente, né? Se esse paciente não tem nenhuma intolerância, se o exame dele realmente é bom e ele não tem nenhum problema em relação aos ômegas, né? Então, por exemplo, pacientes com intolerância histamínica, a gente não orienta que utilizem o ômega, porque o ômega é um alimento sob conservação, então ele é um alimento que tem um período já
maior, né, de estabilidade dentro da cápsula, isso pode provocar uma crise estaminérgica e manter os sintomas relacionados à intolerância histamínica. Então, uma das contraindicações que hoje eu utilizo é não utilizar o ômega 3 para pacientes que têm intolerância histamínica. Então, a gente precisa analisar esse paciente como um todo, né? Mas, a priori, esse paciente vem na primeira consulta e a gente pode realmente, sim, organizar essa primeira prescrição dele com a utilização dos ômegas 3 em doses para contribuir para o aumento desse HDL. Então, as duas coisas que realmente eu poderia colocar nessa primeira consulta, que é a consulta inicial, é orientar esse paciente quanto à necessidade dele de prática de atividade física. Em segundo lugar, utilizar então dos ômegas, dos óleos de peixes, né, para melhorar esse HDL desse paciente, tá? Que mais? Vamos falar. Colesterol total não vou me deter. Uma coisa interessante que eu tinha notado dele, né? Então, esse paciente era um paciente solteiro e era um paciente que tinha um histórico, ele trouxe também exames de sorologias, né, na consulta. Então, ele tinha HIV, tinha HCV, HBsAg, tinham vários marcadores de sorologias. E eu perguntei por quê, e ele disse que ele estava numa fase muito... uma fase muito solteira da vida dele, e ele estava fazendo bastante esses marcadores. E essa PCR alta, ela está muito relacionada com infecções, inflamações também agudas, né? Então a gente pode ter essa questão aí, ou também crônicas que o paciente não tratou. E aí eu estava revisando na literatura, até anotei aqui, né? Que as infecções por clamídia, elas podem perpetuar a PCR alta. Então tem trabalhos que mostram exatamente isso. E até pedi depois uma clamídia para ele, né, pra gente ver realmente o que tá acontecendo. Não só a clamídia a Trachomatis, né, que é a clamídia das DSTs, mas também a própria clamídia a pneumonia, né, que é uma infecção respiratória. Então as clamídias, elas têm essa capacidade de fazer com que aumente essa PCR e se mantenha aumentada, né? Então tem alguns trabalhos com isso, eu tinha lido e até lembrei de pedir essa sorologia. Então quando o paciente tem uma PCR alta, claro, a gente tem que pensar no aumento desse risco cardiovascular, porque as inflamações crônicas de baixo grau, elas são oriundas muitas vezes de focos que o médico tradicional ele não identifica. Então uma infecção crônica latente, né? Um dente, um processo dentário, um tratamento de canal mal feito, um parasita intestinal que pode estar provocando isso, né? Até fungo no intestino, né? Algum outro tipo de parasita que não seja o parasita clássico, né? O parasita que o pessoal está acostumado, que são as parasitoses clássicas. Então a gente pode ter uma exacerbação por próprio fungo, por própria uma desbiose, ou até mesmo uma SIBO. Isso pode também manter esse processo de inflamação crônica de baixo grau, porque isso aí, com a permeabilidade do intestino aumentada, faz com que o sistema imunológico fique exacerbado e isso provoca uma reatividade do organismo, consequentemente mantendo essa inflamação crônica de baixo grau. Alimentos inflamatórios também provocam isso. Toxicidades hepáticas extensas, então pacientes com polifarmácias podem também ter essas inflamações crônicas, né? Parasitas, já falei. Toxinas, então pacientes que estão intoxicados por toxinas do ambiente, por metais pesados, podem também manter essa inflamação crônica de baixo grau. A questão dos dentes, é muito importante verificar com o dentista biológico sobre isso, sobre processos que podem ter. Até o próprio Nico, se você não sabe, procure na internet o que são essas cavitações ósseas, né? Que podem ali ter processos crônicos inflamatórios por processos mal feitos, ou enfim, há muito tempo, que na época não se sabia. E isso libera citocinas inflamatórias, a CCR5 fica liberando, é uma citocina inflamatória bem importante, tem bastante trabalho com isso e que também perpetua esse processo de manter a PCR alta. Então, não só a clamídia, não só os fungos, não só as toxinas, não só os metais, não só a alimentação, não só o excesso de bactéria, não só o excesso de parasitas, tudo isso são fatores que podem contribuir para esses quadros de inflamação crônica de baixo grau e manutenção dessa PCR mais alta. Mas esse paciente foi exatamente isso.
Que mais? Então, a homocisteína, que foi que eu anotei depois, né? Então, o paciente tinha uma homocisteína mais alta, né? A homocisteína, na verdade, ele desencadeia com que esses depósitos de gordura aumentem, que a gente possa ter um maior risco até para o desenvolvimento da aterosclerose. Então, se sabe, alguns estudos mostram então, que pacientes que têm homocisteína alta têm um risco aumentado de ter doença e de ter evento cardiovascular. Então, é importante detectar e tratar essa hiperhomocisteinemia, porque isso é fator de risco. Tem um trabalho muito interessante, né? Que homens que tinham 3 vezes, eu anotei isso aí, mais risco, porque esse paciente era um homem, né? A homocisteína alta tinha 3 vezes mais risco de evento cardíaco, mesmo quando ajustados os outros fatores de risco, né? Então isso é muito interessante para a gente entender que a homocisteína é um fator muito importante para ser pedido nos exames laboratoriais e que isso também tem que ser levado em consideração vamos dizer assim, nesse arranjo de todos esses exames que a gente está conversando aqui. Então a homocisteína, nesse paciente a homocisteína estava bem alta, então a gente tem limites de laboratório que vão até 12, às vezes até 13, até 14. Eu considero uma homocisteína alta próxima de 5, 6. Isso é muito importante. Então, quando esse paciente tem uma homocisteína que já está 8, 9, 10, a gente tem que abrir o olho, ver o que está acontecendo. Ó, a Fabiane acabou de colocar, ó, acabei de atender uma paciente com 28 de homocisteína. Então, isso significa o quê? Que essa paciente, ela é uma paciente hipermetiladora, então a gente precisa tratar isso de uma forma adequada. A gente sabe, por exemplo, que pacientes que têm hipermetilação, eles têm mais sintomas relacionados principalmente ao sistema nervoso central. Então são pacientes que têm muitos quadros, às vezes, depressivo, ansioso, isso está muito correlacionado com o sistema nervoso central. O livro do Dr. Walsh fala exatamente isso. Então a gente precisa ter uma atenção para o risco cardiovascular, a gente precisa ter uma atenção para essa questão do sistema nervoso central, dos sintomas neuropsiquiátricos. Então aqui, ó, vamos ver, um Hashimoto, né? Hashimoto deixa eu só dar oi, tem muita gente que entrou, saiu, entrou. Vamos lá. Então, e essa paciente tinha algum sintoma neuropsiquiátrico, Fabiane? A homocisteína, o Dr. Walsh fala que ela pode ter um componente hereditário também. Porque começou comigo hoje, então vamos começar o tratamento. Então, o que acontece? O Dr. William Walsh, para quem não conhece, era um médico aqui dos Estados Unidos. E ele é pioneiro em estudo de pacientes com transtornos psiquiátricos. Só que não são pacientes com transtorno psiquiátrico normal. São os pacientes que são os que estavam no corredor da morte. Então, o Dr. William Walsh, ele estudou por quase 30 anos esses pacientes, que são os pacientes psiquiátricos graves aqui dos Estados Unidos, com acompanhamento, enfim, com toda a questão do FBI, o FBI. Se vocês não conhecem essa história, leiam, por favor, porque ela é muito interessante. E o Dr. Walsh, ele coletou os sangues dessas pessoas, que durante 25 anos, ele estudou durante 30 anos, né? Ele ainda dá aula, enfim, aqui na universidade, mas ele coletou o sangue durante 25 anos de todos os prisioneiros que estavam no corredor da morte, então que tinham transtornos psiquiátricos, né? Então, e foi analisado esse sangue, né? Então o Dr. Walsh tem um livro, né? Que ele descreve tudo isso e ele fala de todos os transtornos. É um livro muito interessante porque ele fala tópico por tópico de todos os transtornos psiquiátricos, então desde esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade, depressão, todos os transtornos que ele conseguiu perceber nesses pacientes e quais eram as alterações correlacionadas que ele acabou evidenciando, né, com a coleta desse sangue, que é com o metabolismo do folato, com o metabolismo da homocisteína, com os pirróis, que a gente não tem aqui no Brasil. Então ele fez essa análise e viu que existem perfis.
e que o paciente ele deve ser tratado de acordo com o seu perfil. Então é um paciente que tem sintomas esquizofrênicos, com alucinação, sem alucinação, é um paciente depressivo grave, é um paciente depressivo moderado, é um paciente só ansioso, é um paciente com transtorno bipolar, transtorno, ele fala exatamente isso, e ele fala qual foi esse perfil que ele viu dentro desses pacientes que ele acabou analisando, que são pacientes extremamente graves, né, e psiquiátricos, e que por isso a gente consegue fazer essa análise. Então, quando chega um paciente para nós com uma homocisteína alterada, a gente também tem que observar essas outras coisas. Além do risco cardiovascular, o Dr. Walsh fala exatamente isso, que alguns transtornos neuropsiquiátricos são muito relacionados com o metabolismo da homocisteína, com o do folato e com os pirróis, que a gente não tem no Brasil. Mas o Dr. Walsh fala muito da hereditariedade, então ele acredita muito, né, que a gente tenha essa questão também da parte hereditária, ou seja, que é diferente do genético, né? E que isso pode também influenciar no tratamento desses pacientes que muitas vezes têm dificuldade em realizar o tratamento por causa disso, né? Por essa questão também da hereditariedade. Então, é interessante, né, entender e muitas vezes analisar essa forma, porque por isso que é importante, né, uma consulta tão extensa dentro da medicina integrativa, para que a gente consiga entender muito bem a história, analisar não só a primeira geração, né, mas analisar outras gerações, perguntar sobre outros tipos de transtornos que outras pessoas da família tiveram, entender bem o que aconteceu, enfim, isso é muito importante, tá bem? Deixa eu dar um oi para todo mundo, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou continuando. Bom, vamos lá. Então, assim, então a gente falou dos triglicerídeos, a gente falou do HDL, dos triglicerídeos, da PCR e da homocisteína. O que faltou falar? Do fibrinogênio, que eu tinha anotado aqui, né? Então, o fibrinogênio também, altos valores, ela é uma proteína, na verdade, relacionada com a coagulação, mas o fibrinogênio em altos valores, ele também está correlacionado com o aumento do risco cardiovascular, com o aumento do risco de acidentes cerebrovasculares também, isso é muito importante, né? E o fibrinogênio, isso é uma coisa que eu anotei aqui, o fibrinogênio ele tá correlacionado também com tabagismo, então esse paciente fumava, então também tinha isso, né? Uma coisa leva a outra, né? Então, pacientes que fumam têm um fibrinogênio aumentado, pacientes que têm estresse crônico, então curvas de cortisol muito ruins. Esse paciente não tinha curva de cortisol, então não tem como avaliar isso, mas o tabagismo eu anotei aqui. O envelhecimento também pode provocar aumento dos níveis de fibrinogênio, né? Esse paciente tinha o fibrinogênio bastante alto, né? Que é esse marcador inflamatório. Obesidade também pode contribuir para o aumento dos níveis de fibrinogênio, porque a obesidade é, na verdade, uma das causas de inflamação crônica de baixo grau. Eu nem falei isso antes, porque eu falo tanto sobre isso, mas às vezes até me esqueço. Mas realmente a obesidade pode ser, então, um fator correlacionado com o aumento dos níveis, não só de PCR, não só de fibrinogênio. Enfim, tudo isso está correlacionado. O que mais? Acho que é isso. Deixa eu ver. Agora tem umas perguntas aqui. Deixa eu só... Tá, aqui. Deixa eu responder, eu vi uma pergunta aqui em cima. A Fabiane perguntou qual o nome do livro. O nome do livro é Nutrient Power. Então, é O Poder dos Nutrientes. É do Dr. William Walsh. É muito bom esse livro. Vale muito a pena dar uma olhada, pelo menos. O Renato perguntou, o que fazer para baixar a homocisteína? Depende, se você realmente vai conseguir, você precisa baixar essa homocisteína. Então, às vezes, você melhorar algum outro fator, que nem... eu vou dar um outro exemplo para que você entenda. Muitas pessoas têm a presença do Helicobacter pylori, tá? Hoje eu atendi
2 pacientes que estavam com Helicobacter positivo, então me veio esse exemplo na cabeça perfeitamente, porque realmente o que eu faço? Muitos pacientes têm a presença do Helicobacter pylori nas fezes, tá? A presença do Helicobacter, ela tá muito correlacionada com a hipocloridria. Então, o que acontece? Pacientes que têm deficiência de ácido clorídrico ou deficiência dos cofatores para a produção do ácido clorídrico, zinco, B6, B2, enfim, B1, a gente tem vários cofatores que a gente pode incluir para que melhore a produção do ácido clorídrico, ok? E o ácido clorídrico em si, a gente pode estimular por várias formas também. Isso está correlacionado diretamente com a infecção pelo Helicobacter pylori, tá bem? Também está correlacionado com distúrbios de digestão e absorção, ok? Mas a gente está falando só de Helicobacter pylori. Quando vem um exame com Helicobacter positivo, o coprológico eu faço, peço Helicobacter e a gente consegue ver, porque é muito mais sensível do que o teste da urease. Por quê? Porque ele é nas fezes, ele é antígeno, então ele viu ali, né, o Helicobacter, e o antígeno, na verdade, está presente, então realmente tem a infecção por Helicobacter. O teste da urease, ele não tem tanta sensibilidade nem como o teste do antígeno fecal para Helicobacter pylori. Então eu sempre peço porque eu acho interessante. E aí, se vem esse positivo, as pessoas perguntam, tá, doutor, agora nós vamos tomar aquele tratamento de 14 ou de antigamente 21, agora 14 dias, tem o tal do Pylori PAC, tem vários tipos de tratamento para tomar. Antibiótico, vou destruir meu intestino, tal. Eu digo assim, não. Nós vamos melhorar o teu intestino baseado nesse coprológico. Vamos melhorar a questão da digestibilidade. Vamos melhorar a questão da acidez gástrica, que também vai melhorar a questão da digestibilidade, porque isso é importante. Vamos utilizar o tratamento integrativo, porque a gente também tem fitoterapias às quais o Helicobacter é mais sensível, porque a gente não tem aqui no Brasil um antibiograma para isso, mas a gente sabe que existem fitoterapias que realmente são. Aqui nos Estados Unidos a gente tem fugigrama para isso, para fitoterapia, por exemplo. A gente tem e tem antibiogramas também para fitoterapia. No Brasil a gente não tem ainda. Mas é uma coisa que eu já falei pro professor Lemos para talvez fazer, né? A gente poder fazer um fungigrama ou um antibiograma para realmente identificar dentro da fitoterapia o que a gente pode tratar. Hoje eu estava conversando com o Alessandro, o Silveira, que é um querido, uma pessoa sensacional. Ele é microbiologista e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre essa questão da resistência bacteriana, desse uso indiscriminado de antibióticos e quanto isso influencia na saúde das pessoas. Não só nos consultórios, não só nos pronto-atendimentos, mas também nos hospitais, porque o Alessandro vinha trazendo essa informação, e isso é interessante da gente discutir também. Então, voltando, por que a gente não melhora a causa que fez com que propiciasse essa infecção pelo Helicobacter pylori e não trata o Helicobacter pylori realmente? Fazendo isso, a gente consegue a erradicação. Só que muitas vezes os médicos nem sabem o que está acontecendo. A mesma coisa a homocisteína. Você tem um marcador inflamatório. Essa homocisteína é por deficiência de absorção. Você não está conseguindo absorver B9, você não está conseguindo absorver B6, você está com dificuldade de ácido. Tudo isso a gente tem que avaliar no paciente. Então não adianta, e muitos médicos, eu vejo isso aqui, muitos profissionais da área da saúde costumam fazer assim, não, o paciente não está dormindo, toma pregnenolona e acha que tá tudo bem. O paciente não tá bem de energia, toma uma rodiola. O paciente não tá bem em relação à dor no corpo, toma uma Boswellia. E não é assim. Claro que o paciente quer solucionar o problema dele no momento, né? Porque ele tá com dor. Mas então toma uma dipirona. Hoje eu tava ouvindo aqui na rádio, quando eu fui pra academia e voltei. Eu vou postar amanhã, ou hoje até. Tem vários advogados que fazem propaganda no rádio dizendo que pacientes gestantes que estiveram durante a gestação, que tomaram paracetamol, o FDA tá fazendo um alarme, um alerta de que isso tá correlacionado com o autismo. Então os advogados colocam, se você tomou paracetamol
durante a gestação e tem o diagnóstico de um filho autismo, por favor, entre em contato conosco e tal. Então, assim, eu não sei o que é pior, o que é melhor, assim, mas dipirona é um remédio que é muito bom e que aqui nos Estados Unidos não tem. Então, eu acho que os Estados Unidos é bom para algumas coisas, é ruim para outras, mas em síntese, o que eu tava querendo dizer? Se você tá com dor, não é o problema de você tomar uma dipirona, não é o problema de você tomar um paracetamol, não é esse o problema. Se é para resolver, resolva sim, porque o fitoterápico também não vai resolver. Todo o tratamento da medicina complementar, ele é a longo prazo, a médio e longo prazo. Se você acha que você vai tomar uma Boswellia e amanhã não vai ter mais dor no joelho, eu sinto lhe informar. Não é assim que funciona. Se você acha que você vai estar com um HDL de 31 e vai tomar um ômega 3 e amanhã vai estar com HDL de 60, eu sinto lhe informar, não vai resolver o seu problema. Se você quer aumentar o HDL, bom, então você tem que fazer prática de atividade física, ou então daqui a pouco você precisa baixar o seu colesterol total e aí você quer tomar uma estatina, enfim. Não é isso. A solução não é da medicina integrativa, não é a curto e a curtíssimo prazo. A solução da medicina integrativa é o tratamento da causa e a médio e longo prazo você ter melhora e, vamos dizer assim, cura dos sintomas ou remissão da sua doença. Então, acho que isso é muito importante que as pessoas entendam e analisar essa questão. Eu vejo muita gente fazendo isso. Essa coisa do nutricionismo. Tome uma cúrcuma, tome um magnésio, tome uma glutamina, tome um ômega 3. E eu já fiz muito isso. E isso não existe. Isso está errado. É a mesma coisa de dar uma dipirona, é a mesma coisa de dar um paracetamol, é a mesma coisa de dar um anti-inflamatório, é a mesma coisa de dar um corticoide. O que estão fazendo com a medicina integrativa de dizer tome um magnésio, tome um ômega, não é o tratamento da causa. Não é a remoção do que está fazendo com que o paciente se sinta ruim. A remoção está no intestino. E é por isso que eu só estudo intestino hoje. Porque é no intestino onde as doenças começam e é no intestino que a gente tem que começar o tratamento. Removendo os alimentos, curando a permeabilidade intestinal, melhorando os quadros de desbiose, ou de SIBO, ou de SIFO, enfim. Nem toda desbiose é uma SIBO, nem toda uma SIBO é uma... Toda SIBO é uma desbiose, mas nem toda desbiose é uma SIBO. Então, isso é muito importante que a gente entenda, que a gente avalie, que a gente converse com o paciente, que a gente explique isso para o paciente. Porque se o paciente acha que ele chega no meu consultório e que tudo vai se resolver, eu sinto dizer não. Em uma consulta, nada se resolve. As coisas são a médio e longo prazo e a pessoa tem que ter persistência, tem que ser resiliente, tem que querer. Eu não faço nada por ninguém, eu fico na minha casa. As pessoas que têm que ir atrás, que têm que tomar autoconhecimento, que têm que se apropriar da sua doença, que têm que fazer acontecer. Não posso ficar falando, porque senão eu falo muito e eu tenho que acabar. Vamos lá. Tudo bem até aí? Amor, eu precisava mais da senhora no SUS. Não tem como, meu amor. Eu trabalhei no SUS quase 15 anos. Tem um perfil. O paciente do SUS, ele não quer ser atendido. Ele quer resolver o problema dele. Então, ele vai numa consulta, como eu falei, para tomar uma dipirona. Ele não vai procurar na internet o que está acontecendo, ele não vai se apropriar, ele não acredita na comida. Ele quer resolver o problema dele, ele quer ser visto por um médico. Não importa que formação que tem esse médico, não importa o horário que é, não importa nada. O paciente do SUS, ele é assim, o perfil dele é esse. Então, muitas vezes eu via isso assim, pessoas que... E muitas vezes também a orientação dos médicos tradicionais é: coma o seu pão de manhã, evite as gorduras, tome a sua estatina. E aí vem alguém como eu, que tô lá se eu tiver no SUS e vou falar isso, e aí o pessoal vai dizer: não, isso aí é bobagem, capaz, falar de intestino. Não se fala de intestino. Não importa o que as pessoas comem. Não, isso aí é bobagem, falar de cocô, capaz, não importa.
Não importa o que a pessoa absorve. Ah, ela tem deficiência de B12. Hoje eu atendi um outro rapaz, uma história difícil, né? Um rapaz de Santa Catarina. E aí, a esposa dele, né, durante a consulta, ela acompanhou, casal bem bacana. Ela disse, a próxima a consultar sou eu, porque eu tenho deficiência de ferro de B12. E eu falei assim, é o intestino? Vocês dois estão iguais? E, mas nunca nenhum médico me falou. Sim, mas a pessoa tem anemia ferropriva e vai achar que a causa é da onde? É divina? Que a causa é genética? Não existe isso. Entende? Óbvio que existem anemias de caráter hereditário, existem as talassemias, enfim, mas anemia ferropriva clássica. B12, a mesma coisa. O intestino tá doente, pô, 2 anemias, 2 deficiências. E aí você acha que é porque Deus quer. Coitado de Deus, né? Eu que acredito em Deus. Não é assim. Se tem deficiência é porque o intestino tá ruim, pessoal. Porque não absorve. A pessoa que come carne não tem ácido para digerir, como é que vai digerir? Fator intrínseco precisa de ácido, precisa de fator intrínseco, precisa de protease. Não precisa ser muito inteligente para começar a perceber essas coisas. O médico não precisa ser brilhante. Só que a formação é péssima, então eles não sabem nem por onde estão começando. Quem não sabe o que procura, quando acha, não sabe também. E aí tem gente na internet fazendo de coach, fazendo de pessoas que não têm o mínimo conhecimento de nada, que não tem formação alguma, e aí orientam as pessoas, e aí as pessoas se perdem, e aí ficam piores. É um horror, entendeu? O Brasil é o país não tem lei, não tem regra, não tem nada. Só tem lei pra quem manda. Então é isso. A Júlia, querida. A Júlia foi minha doutoranda. Querida. Que amor. Que amor. Hoje tudo é importante, é o que você come. Exatamente isso. Vamos terminar o caso clínico. Acho que a retirada da vesícula atrapalha muito? Acho. Muito. Demais. Muito, muito, muito. Mesmo. Mas depois que você tirou a vesícula, como eu falo, eu só tenho uma coisa pra lhe dizer. I'm sorry. Me desculpa, não tem mais o que fazer. Agora você tem que tratar o prejuízo. A mesma coisa o pessoal que faz bariátrica e me procura. Ah, doutora, eu fiz bariátrica, o que eu vou fazer agora? Tratar. Ir atrás, correr atrás do prejuízo. Não tem como ficar chorando leite derramado. Ah, pois então, ó, o Renato falou uma coisa muito interessante. A pessoa acredita que os microgramas do princípio ativo do remédio fazem diferença. Faz diferença, né? Mas os quilos dos alimentos processados que as pessoas comem e colocam, que não é só o alimento processado, né? Se fosse só o alimento, tava feliz, né? É toda a carga tóxica que vem junto, não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Então, isso a gente vê muito. Vou tomar paracetamol. Ah, não, mas eu não vou tomar o de 750, vou tomar só o de 500. Faz diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Ah, vou tomar só 500 de pirona, não vou tomar 1 grama. Olha, não faz diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Tá bem? Só pra lhe dizer, quando você faz uma veia, você faz 1 grama. São 2 ml, uma ampola. Então assim, ó, terminando, tá? Só pra gente falar desse paciente que eu tinha anotado aqui, que é importante então, né, que a gente realmente pense fora da caixa, analise, né, a droga é a mesma, exatamente, analise, né, a questão dos exames do paciente, peça para ser feito exames, né, de apolipoproteína A1, B, né, que são essas subdivisões, a lipoproteína A, o fibrinogênio, a PCR, a homocisteína, o perfil do colesterol, os triglicerídeos, acho super importante, né? Pedir esses exames é muito importante. E isso faz muita diferença, né? Porque a gente aborda o estilo de vida
nesses exames. A gente aborda esse estilo de vida junto com esses exames e mostra para o paciente que o paciente vai realmente melhorar. Então, acho que é interessante a gente conversar isso com os pacientes, que a gente traga essas informações, quais são os exames importantes para as doenças cardiovasculares, que a gente possa falar sobre suplementação, algumas suplementações que são específicas para cada paciente, mas sempre entendendo isso, que a medicina tradicional, ela não trata o paciente na sua individualidade. A medicina tradicional trata o protocolo. O protocolo é pacientes com colesterol acima de 200, 180, 160, cada ano está menor, precisa de estatina. Mas por que esse paciente está com colesterol alto? Por que esse paciente está com uma PCR aumentada? Por que esse paciente está com excesso de fibrinogênio? Por que esse paciente está com aumento da homocisteína? Por que esse paciente tem triglicerídeos altos? Por que esse paciente está elevando a curva glicêmica, a insulina de jejum, a curva insulinêmica? Por quê? Isso é muito importante. Não adianta a gente se deter nos exames e achar que está tudo certo porque está próximo do 200, que está tudo certo porque está próximo do valor de referência, porque a homocisteína está 12,8 e a referência é 12. Não adianta. Esse paciente, nesse caso, tem um altíssimo risco cardiovascular por tudo isso que eu falei. E isso é muito importante porque muitas vezes o que acontece? O paciente fica tranquilo, não modifica absolutamente nada do seu estilo de vida e daqui a pouco ele tem um evento cardiovascular ou cerebrovascular e fica, mas como se meus exames estavam todos normais? Não estavam. O risco cardiovascular desse paciente era muito alto. E isso precisa ser abordado, porque a dieta dele era um lixo, ele não fazia exercício físico, fumava. Então tudo isso tem que ser abordado. E muitas vezes a consulta de 20 minutos do médico tradicional não tem como fazer tudo isso. E eu entendo perfeitamente. Tá bem? Acho que é isso. Vamos ver as perguntas aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma pergunta? O Lucas, querido, que saudade. Vamos ver aqui. Então tem perguntas aqui. Qual o risco quando já há placas das artérias nas pernas? Olha, querida, nas pernas, no coração, placa é placa, né? Nas pernas, na verdade, só se você ter feito uma arteriografia, né? Mas eu não sei por que você fez uma arteriografia também, né? Depois do joelho para baixo, para uma artéria você tem 2 vezes. Então o retorno venoso é até maior, porque a gente precisa desse retorno venoso. Então tem uma bomba no pé que puxa, né? A maioria das vezes a gente tem dilatação dessas veias em função disso. Se você teve uma trombose, também foi venosa, se você teve uma oclusão arterial, aí sim você tem que se preocupar. Mas essa oclusão arterial que está acontecendo na perna é um vaso um pouquinho menos calibroso. Muitas vezes você já tem vasos maiores que também o risco de fazer uma ruptura de uma placa e cair essa placa num vaso menor é muito grande. Então, assim, você precisa avaliar. Talvez não seja, não sei se a sua pergunta era artéria, enfim, mas placas nas artérias das pernas, tornozelos. Pois então, tem que avaliar bem. Mas é importante você saber que não é a exclusividade das pernas, né? O corpo todo responde da mesma forma. Então, quando você tem placa de ateroma, essa placa de ateroma não é só nessa artéria que tá ali. São em todas. O corpo todo responde. Pode ser por causa de calcificação, pode ser por causa de inflamação. Você tem que ver o que está acontecendo. E se tiver calcificação, a inflamação vai ser maior ainda. Então, acho que é importante você entender isso. É importante você realmente analisar isso e ter como meta a melhoria disso. Que isso pode ser feito, pode acontecer. Reverter placa, a gente pode reverter, né? Com alimentação, com cuidados, com fitoterapia. Então, tudo isso é importante. Algum exame específico relevante que o cardiologista deve pedir para quem faz cetogênica? Eu acho que um coprológico é melhor para quem faz cetogênica do que só os exames de sangue. Que eu vejo de gente hoje, hoje eu atendi um paciente com acima de 30% de gordura nas fezes. Ontem eu atendi um paciente acima de 30% de gordura nas fezes no coprológico. Todos em dieta cetogênica. Então, assim, eu acho que você tem que começar pelo seu intestino.
Os exames de sangue são importantes? Claro que são. Colesterol, triglicerídeos, enfim, todos são muito importantes. Mas acho que é fundamental você realmente começar por um exame das fezes para você saber se você consegue, se você tem indicação de fazer a dieta cetogênica, porque eu não acredito que a grande maioria dos pacientes não tem indicação de fazer. Tá bem? Vamos ver. Doutora, nos casos pós-Covid ou de vacinas, os marcadores alteram muito. Muito mesmo. Alteram bastante. Covid, já falei, o Covid, na verdade, é uma doença extremamente inflamatória, consumptiva, então os marcadores aumentam bastante. Em relação a colesterol, triglicerídeos, nem tanto, né? Mas em relação a fibrinogênio, a PCR, homocisteína, alteram muito. Então é importante que depois do Covid você consulte, faça os seus marcadores, acompanhe depois de 2 meses, depois de um período, para ver se realmente baixaram. E aí você também instituir uma terapia que seja específica para o seu caso. Água com gás faz mal para a saúde? Eu acho que coca faz mais mal. Coca, cerveja faz pior, né? Assim, muita gente fala da água com gás, né? Eu prefiro que o paciente tome uma água com gás, com uma rodelinha de limão espremido. O bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Então eu sempre falo isso. Eu prefiro 1000 vezes que o paciente tome uma água com gás, uma água na garrafinha, do que o paciente tomar uma Coca-Cola, do que o paciente tomar um refrigerante, do que o paciente tomar uma kombucha, do que o paciente tomar um chá desses iced tea, essas coisas da vida aí. Eu prefiro que tome. Se for tomar, sempre prefiro. Eu prefiro água sem gás. Para fazer o coprológico, por exemplo, não pode tomar água com gás, porque ela pode alterar pH. O excesso do gás também pode alterar, enfim. Então tem algumas coisas ali que realmente são importantes. Mas eu prefiro uma água com gás do que... Mais alguma pergunta, pessoal? Já são 5 da tarde, horário dos Estados Unidos, né? E 8 horas do horário do Brasil. Então quero agradecer. Essa hora tem 40 pessoas aqui, né? Já teve mais, já teve menos, enfim. Semana que vem, então, no domingo, eu posto um outro caso clínico. Espero que vocês tenham gostado da gente conversar sobre perfil cardiovascular. Amanhã tem uma live com a Naraline, às 7 horas, sobre intestino, parte 3. Muito bacana, muito interessante. Então, amanhã, espero vocês no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Tem uma caixinha de perguntas no meu stories, então você pode colocar sua pergunta se você quiser saber sobre intestino, que eu não falei muito sobre intestino hoje, porque a minha ideia não era essa, mas acho interessante a gente conversar mais sobre intestino, que é talvez uma das coisas que mais me chama a atenção. E, enfim, acho que é isso. Espero vocês amanhã. Água tônica não dá, né, meu amor? Água tônica, infelizmente. Olha só. Zuleika de Melo. Glúten é muito ruim pro intestino. Zuleika, amanhã vou te esperar na live. Seja bem-vinda ao meu perfil. Fico muito feliz. Gratidão por você estar aqui comigo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pergunta dessa, porque eu vejo que cada vez mais chega mais gente no meu perfil. E isso me deixa muito feliz. Porque eu vejo tanta coisa nessa internet, tanta bizarrice. E quando eu vejo que alguém chega com essa pergunta, realmente é porque veio procurando alguma coisa. E a gente precisa cada vez aprender mais. Tá bem? Então é isso. Pessoal, um beijo. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Gratidão. Só tenho a agradecer. E até amanhã.